Vergonha. O sentimento é esse. O sentimento é de vergonha. Eu, como vascaíno, estou envergonhado e tenho certeza que você, amigo torcedor que está me assistindo, também está envergonhado, está revoltado e você tem todo o direito de estar assim, de extravasar, de, enfim, comentar aqui no vídeo o que você quiser, o que você achar, porque de verdade hoje foi um daqueles jogos para o torcedor se sentir envergonhado. O sentimento é de vergonha. Eu começo esse vídeo falando sobre vergonha e tento achar outra palavra aqui e realmente não consigo. Aliás, duas palavras: vergonha e revolta. Acho que são esses dois os sentimentos do torcedor vascaíno hoje. Vergonha pelo placar elástico, por ter levado 3 do Bragantino em São Januário, podendo ser mais. O Bragantino ainda perdeu um pênalti ali na parte final, que seria o 4-0. E revolta porque a gente viu uma comissão técnica, a gente viu um departamento de futebol abrindo mão da Copa Sul-Americana, abrindo mão de um jogo importante da Copa Sul-Americana para poupar o time no Campeonato Brasileiro, e aí toma 2 goleadas, né, no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional e hoje contra o Red Bull Bragantino. Então, o torcedor tem todo o direito de estar revoltado. Hoje um clima muito esquisito em São Januário, né, principalmente depois que o jogo já estava definido ali a favor do Bragantino. Antes a torcida do Vasco, mesmo que esse horário ruim, compareceu em um bom número, fez uma bonita homenagem ao Giovani, Pequeno Príncipe, ídolo do Vasco da Gama, que não merecia, né, no jogo aí que teve várias homenagens a ele, o Vasco atuar de uma forma tão melancólica, tão covarde. Mas depois, quando a vaca foi pro brejo, né, o torcedor se revoltou e se revoltou com razão. Renato Gaúcho, um dos mais hostilizados, tá? A gente vai falar sobre isso também aqui nesse pós-jogo. Eu estava em São Januário, mas vocês me conhecem, né? Eu não gosto de gravar assim que termina, principalmente quando o Vasco perde dessa forma, que tu tá mais revoltado, que tu tá ali com o nervo à flor da pele. Eu sei que pro YouTube, pro engajamento, isso é muito bom, né? Aí vem torcedor de outro time, faz recorte, enfim, vira motivo de chacota, mas eu nunca fui assim, né? Tô aqui no YouTube desde 2017, quase 10 anos já e, enfim, nunca dei nenhum chilique aqui, não vai ser hoje que eu vou dar chilique. Eu tento manter a calma, né? De certa forma, manter a calma. Hoje até, ali no final da partida, um torcedor veio falar comigo, falar: pô, Juninho, tem que falar isso, tem que falar aquilo, tem que extravasar. Ele até falou: eu sei que você sempre fala no vídeo que, pô, não vale a pena a gente ficar passando mal por causa do Vasco, não vale a pena a gente brigar com parente por causa do Vasco. Esse torcedor até me contou que ele já quebrou 3 televisões na casa dele, revoltado com o Vasco. Eu falei: pô, meu amigo, e adiantou o quê? Não adianta nada a gente atrapalhar a nossa vida profissional, nossa vida pessoal, nossos bens materiais, que infelizmente a gente não tem o poder de mudar. Porque se a gente tivesse o poder de mudar, de entrar ali dentro de campo, de jogar no lugar desses caras, tenho certeza que a gente jogaria melhor do que eles, mas a gente não tem esse poder. Então, assim, acho que hoje o torcedor do Vasco teve toda a razão de protestar, de xingar o Renato Gaúcho, de xingar a direção, como foi xingado, de xingar o Saldívia, que não tem condições de zagueirar no Vasco, né? O Saldívia não tem condições. Hoje, mais uma vez, uma falha grotesca, né, desse zagueiro, que foi o Fernando Diniz que indicou. Leva pro Corinthians, Fernando Diniz. Vem cá buscar esse zagueiro e leva pra você aí no Corinthians. Não mandou a gente buscar, sei lá de onde veio isso? Leva pra você. Não tem condições o Saldívia de vestir a camisa do Vasco. Vou falar sobre os atacantes também. Spinelli e Brenner são muito fracos. A gente vai morrer de fome se a gente ficar com o Brenner e Spinelli no ataque. Se não contratar na janela aí do meio do ano, se não contratar atacante que entenda aqui do futebol brasileiro, que entenda de Vasco da Gama, a gente vai morrer de fome. Porque não dá... Hoje, um festival de gols perdidos de Brenner e Spinelli. O Spinelli, de vez em quando, ainda dá uma sortezinha, faz um gol aqui, outro ali, foi importante Sul-Americana, fez gol no Fluminense. Enfim, mas é muito fraco, né? Não dá pra ser o atacante titular do Vasco. Não tem condições de ser o atacante titular do Vasco. E o Brenner, hoje a torcida inclusive mandou o Brenner para aquele lugar, né? Pela primeira vez o estádio todo mandou um "Ei, Brenner, nananana". Não preciso falar o palavrão aqui, mas você sabe o que foi cantado, né? A torcida mandou o Brenner para aquele lugar hoje. Perdeu totalmente a paciência com ele. Então, assim, o Vasco perdeu as suas 2 principais referências de gols na temporada, né? Que era Verratti e Coutinho. Os 2 foram embora. E não tô aqui falando para trazer de volta, nada do tipo. Coutinho não, Ryan, perdão. Verratti e Ryan. O Coutinho também, mas enfim, vou focar em Verratti e Ryan. E aí as reposições, né? Spinelli, Brenner, Inestrosa.
ninguém deu certo, né? Ninguém deu certo. E o Vasco vai ter que buscar na janela de transferências outras opções, que senão, meu amigo, hoje, se a gente tem um atacante definidor, um atacante fazedor de gols, talvez a história do jogo teria sido outra. Porque mesmo jogando mal, talvez o Vasco faz ali 1-0 ou 1-1, volta pro jogo. Mas os atacantes do Vasco abusaram de perder gols. E aí, meu amigo, o Bragantino quando chegou matou o jogo, 1, 2, 3, podia ter feito 4 e aí já era. Então assim, acho que não tem mais condições a gente ficar acreditando em Spinelli e Brenner. Vai ter que, na pausa da Copa aí, na próxima janela, buscar um novo centroavante matador, goleador, que a bola vai chegar, ele vai definir. Não, tem que ter um atacante assim, que a bola vai chegar, ele vai fazer. Não dá pra gente continuar com o Saldívia na zaga. Carlos Cuesta também não dá, então tem que contratar zagueiro. Tem que contratar zagueiro nessa janela de transferência, senão lascou total, fudeu bonito, tá? Desculpa o palavrão, mas tem que contratar. O senhor Lucas Piton também não, infelizmente, hoje foi mais um que foi xingado ali pelo torcedor do Vasco, né? Acho que o Piton já foi muito útil ao Vasco durante um período, mas também não dá mais, não tem mais condições do Piton fardar com a camisa do Vasco, tá muito complicado. Acho que para ele, para todo mundo, seria melhor uma transferência. E assim, analisando friamente, eu acho que o Vasco precisa reformular esse elenco, né? Precisa reformular o elenco. Porque do jeito que tá, meu amigo, vai ser mais um ano aí de sofrimento. A gente já tá aí na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, perigando entrar na zona do rebaixamento. E agora eu vou falar de Renato Gaúcho, né? Hoje foi muito hostilizado pelo torcedor e com razão. Eu sempre defendi aqui bastante o Renato Gaúcho, mas hoje o torcedor do Vasco perdeu a paciência e hostilizou o Renato Gaúcho. Com razão, porque ele praticamente abre mão de uma classificação na Copa Sul-Americana, botando o time em reserva a competição toda, não viajando, para focar no Campeonato Brasileiro, e o resultado não vem no Campeonato Brasileiro. O Vasco joga muito mal no Campeonato Brasileiro. Jogou muito mal contra o Internacional, levou uma goleada, jogou muito mal hoje contra o Bragantino, tomou outra goleada. Então é natural que a pressão fique muito grande em cima do Renato Gaúcho. Ele respondeu a alguns torcedores ali, né? Um momento até tenso, quando ele estava sendo xingado, hostilizado, ele vira para trás e pergunta: a culpa é minha? Então tá bom, a culpa é minha? Beleza. Sim, Renato, você é um dos culpados também pelo que aconteceu hoje. Não acho que seja o maior culpado, o Renato Gaúcho. Não, a culpa maior é do elenco fraco, de quem montou esse elenco fraco. Mas o treinador também tem a responsabilidade, principalmente por conta do planejamento que foi traçado. Agora, vamos ver como vai ser essa continuação, essa continuidade do Renato Gaúcho, né? Eu tô gravando aqui, não sei se já teve coletiva ou se ainda vai ter, mas também não me surpreendo se Renato Gaúcho chutar o balde, se Renato Gaúcho pedir o boné, se Renato Gaúcho não continuar. Ele fez isso no Fluminense quando foi xingado, então não me surpreenderia se isso acontecesse aqui também. Mas vamos aguardar, né? Muita coisa pode acontecer. Mas o que a gente pode cravar aqui, meu amigo, é que precisa reforçar, é que precisa de mudança, é que não dá pra gente continuar jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro sem atacante, sem zagueiro, sem lateral esquerdo, porque o Cuiabano também não dá pra contar sempre com ele, tá sempre, no estaleiro. Enfim, complicado, meu amigo, complicado, um dia de vergonha aí pro torcedor do Vasco. Não vou me estender não, amanhã a gente continua aqui. Um abraço, valeu, use aí o espaço pra desabafar e tamo junto.